Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje vamos dar início a mais uma aula de arte e o nosso tema será Arte e Tecnologia no Cinema. Muitas invenções foram criadas no intuito de gerar ou captar efeito de movimento. Vamos conhecer algumas delas a partir de agora? O taumatroscópio, criado pelo irlandês William Fitton, em 1825 foi uma dessas invenções. Trata-se de um aparelho feito com um círculo de papelão onde são desenhadas duas imagens, uma em cada lado. O círculo é perfurado em duas laterais, onde é amarrada uma linha dupla torcida. Essa linha, ao ser esticada, faz o papelão girar rapidamente. Várias outras tecnologias surgiram durante o mesmo período, entre elas o fenacistoscópio, o zootropo e o praxinoscópio, todas capazes de gerar uma impressão de movimento. Esses objetos, geralmente utilizados como brinquedos, são também considerados precursores do cinema de animação. Fenacistoscópio, do grego espectador ilusório, é um dispositivo inventado por Joseph Plateau para demonstrar sua teoria da persistência na retina em 1829. Consiste em vários desenhos de um mesmo objeto em posições ligeiramente diferentes, distribuídos por uma placa circular lisa. Quando essa placa gira em frente a um espelho, cria-se a ilusão de uma imagem em movimento. O zootropo, também conhecido como zootrópio, é uma máquina criada em 1834 por William George Horner, composta por um tambor circular com pequenas janelas recortadas, através das quais o espectador olha para desenhos dispostos em tiras. Ao girar, o tambor cria uma ilusão de movimento aparente. O praxinoscópio é um aparelho que projeta em uma tela imagens desenhadas sobre fitas transparentes, inventado pelo francês Émile Reynaud. A princípio, uma máquina primitiva composta por uma caixa de biscoito e um único espelho, o praxinoscópio foi aperfeiçoado com um sistema complexo de espelhos que permite efeitos de relevo. A multiplicação das figuras desenhadas e a adaptação de uma lanterna de projeção possibilitam a realização de truques que dão a ilusão de movimento. Foi somente em 1895 que os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière patentearam o cinematógrafo, máquina inventada por Léon Baule, em 1892, que filmava e projetava imagens em movimento. Os irmãos, assim, ganharam o título de inventores do cinema. Os irmãos Lumière fizeram várias pequenas gravações, cerca de 1.400 no total, como maneira de divulgar o cinematógrafo. Entre elas, o filme conhecido como A Chegada de um Trem na Estação foi o primeiro a ser exibido ao público em 1896. Com o desenvolvimento técnico do cinematógrafo, o cinema passou a usar essas imagens em movimento para contar histórias. Em um primeiro momento, os filmes eram em preto e branco e não possuíam áudio. Os diálogos apareciam na tela e a trilha sonora era realizada em geral por pianistas em frente à plateia durante a exibição dos filmes. As narrativas cinematográficas se adaptaram e foram alteradas com alguns adventos tecnológicos da linguagem, como a chegada das cores e do som, e mais tarde dos efeitos especiais feitos em computador. Videoarte. No final da década de 1960, um grupo de artistas buscou utilizar a linguagem do vídeo com fins estéticos. O objetivo era subverter a linguagem narrativa do cinema tradicional e produzir novos sentidos artísticos. Com a popularização do acesso às câmeras de vídeo, muitos artistas passaram a realizar suas produções com a utilização desses dispositivos. Nessa época, uma reunião de artistas conhecido por experimentar novos suportes, o grupo Fluxus, criado na Alemanha, assimilou essa tecnologia para a criação de vídeos. Nesse início de produção, a videoarte criticava a televisão e práticas comerciais do cinema, enxergando sua produção artística como uma maneira de produzir conteúdo de forma não mercadológica. No Brasil,
Um dos trabalhos de referência dessa expressão artística foi Passagens 2, criado pela artista carioca Annabella Geiger, em 1974. A partir de uma câmera fixa, o vídeo capta a ação da artista subindo e descendo a escada, causando uma sensação de desconforto visual pela saída da imagem da artista do campo visual da tela. Arte cinética. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que possui como principal característica o movimento, em detrimento do caráter estático da pintura e da escultura. Ou seja, troca-se aquela coisa parada da pintura e da escultura por uma pintura que dá uma sensação de movimento. A arte cinética foi uma corrente artística moderna que surgiu na capital francesa, Paris, com a exposição O Movimento, na Galeria Denis René, em 1955. As principais características da arte cinética são estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais, movimentos, ilusão de ótica, etc. Profundidade e tridimensionalidade, uso de cores, luz e sombra, uso de formas simples e repetidas, oposição à arte figurativa, ou seja, aquela arte parada. Aqui temos uma obra do artista Abraham Palatinic. Ele gostava de misturar cor, movimento e luz. As cores e suas combinações só aparecem com a movimentação dos elementos da escultura. As movimentações acontecem por meio de motores aplicados às obras, que mexem as peças em diferentes velocidades e direções. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!